Namastê! Esse aqui é o terceiro vídeo de uma série que eu tô falando sobre os comportamentos que podem te levar a ter transtornos psiquiátricos. Ele tá baseado num vídeo que eu assisti do Dr. Augusto Cury, né? Aquele psiquiatra famosinho aí que tem. Eu tô acrescentando meus pontos de vista e colocando mais alguns outros comportamentos ali, além do vídeo dele, tá bom? Então, assim, esse é o terceiro vídeo. No primeiro eu falei sobre a questão do saudosismo e das mágoas e dos ressentimentos, né? A pessoa insistir em ter o comportamento de magoado e ressentido o tempo inteiro. O segundo eu falei sobre a questão de querer mudar o outro, a pessoa ter aquela coisa de que eu tenho que mudar e o outro, eu mudo o outro, né? E nesse a gente vai falar sobre a questão de cobrar demais dos outros. Ter um padrão, né? Ele fala assim, ter um padrão de perfeição para os outros, né? E aí ele fala bastante também na questão de pais que educam filhos, nunca tá bom, nunca foi perfeito, sempre tem um defeito, sempre tem poucos elogios ou nenhum elogio e sempre reclamação sobre o comportamento, sobre a atitude do outro, sobre como sobre o que o outro é, né? Tem gente que vai para aquele padrão de exigir o corpo do outro, né? Tudo é feio, nada tá adequado, nada é bonito o suficiente. Quando tá muito bonito, ai, mas só pode ser artificial, né? A gente vê muito isso nas redes sociais, né? As pessoas assim, existem celebridades aí que são lindíssimas às vezes e tal, mas ainda tem alguém que vai lá, mas isso aí é por causa disso. Tem gente que tá sempre reclamando, vai, né? É o tipo de pessoa que vira hater, né? Ela acha que o mundo vai ser melhor a partir do olhar extremamente crítico, né? Sempre apontando defeitos, com talvez jamais apontando qualidades, com pouquíssimas chances de apontar qualidades, e isso vai melhorar a pessoa e vai melhorar o mundo, né? E vai mostrar para o mundo, olha, isso daí não é bonito o suficiente para você estar achando bonito, né? Então, assim, esse padrão de cobrança excessiva das outras pessoas vai te deixando também muito sozinho, porque ninguém está suficientemente confortável com você e você não está confortável com ninguém, porque ninguém é suficiente para ficar com você. Porque a pessoa é legal, mas sabe, tem esse defeito, tem esse defeito, tem esse defeito. Você está sempre olhando os defeitos e não as coisas. E leva a algumas consequências aí também. Leva muitas vezes, tem pessoas que o que ela cobra dos outros, ela cobra dela também. Então ela não perdoa as falhas naturais do caminho, as falhas naturais de quando você ainda é jovem, as falhas naturais de quando você não é tão jovem, mas você está desligado, né? E fez alguma coisa desligado, né? As falhas naturais de você não estar acostumado com aquele tipo de coisa e aí fez errado, né? As falhas naturais de que você está aprendendo algum ofício, alguma habilidade, está desenvolvendo e ainda não está mestre naquilo, então você erra. Mesmo mestres erram, né? Então essas pessoas elas começam também a se cobrar demais. E às vezes nessa autocobrança, na cobrança do outro, o que acontece? Pode surgir aí a questão da hipocrisia e do cinismo. Porque a pessoa, ela quer aquilo, ela cobra aquilo dos outros, ela cobra de si mesma, mas ela sabe que não consegue. Ela não dá conta de tão elevado padrão de moralidade, de atitudes nobres, disso, daquilo. O que ela faz? Ela começa a mentir que ela está fazendo, que ela está conseguindo, que ela é, né? O famoso, né? Cristão do bem, radicalmente moralista, e que no fim a pessoa, como ela não consegue lidar com aqueles padrões tão rígidos de autocobrança e de cobrança do mundo, e ela não aceita quando ela não é perfeita, ou quando ela faz coisas que ela acha feio de fazer, né, porque ela botou padrão, aí ela começa a dissimular, virar um dissimulado. Aí ela começa a elevar mais o padrão da boca para fora e fazer cada vez mais coisas erradas, escondidas.
E aí essa pessoa, ela não vai fazer um errinho comum de todo mundo, né? Ah, você, sei lá, fez uma coisinha errada, olhou para alguém passando na rua quando você é comprometido. Não, a pessoa passa a trair sistematicamente. Aí depois de trair sistematicamente, não é mais com alguém da mesma idade, da mesma altura. Você vai pegar pessoas em situações vulneráveis, você vai pegar menores de idade, vai pegar, né? Vai ser uma coisa bem fora, assim, vai ser. Vai ter um amante, uma amante gay, né? Porque você faz tanto questões de mínimos detalhes, cobra tanto dos outros e cobra tanto de si, que a mente não aguenta, ela explode. Então ela explode, mas é uma implosão primeiro, que é uma coisa. Mas geralmente essa pessoa também vai explodir. Uma hora ela faz coisas, ela começa a fazer coisas, deixa muitos furos, né? E até porque hoje a gente até percebe quando esse comportamento está muito exagerado, pode buscar que a pessoa está fazendo escondido, né? E aí ela faz furos para ser pega mesmo, porque nem ela aguenta mais tanta perseguição, tanta autoperseguição e tanto cinismo, né? E ela faz alguma coisa para ela ser desmascarada, ela mesma faz. Então, esse cobrar do outro, outra coisa, né? Você cobra demais que o mundo deveria ser assim ou assado, tanto faz se é para a esquerda ou para a direita, se é a esquerda é aqui, a direita é ali. Se é para a esquerda ou para a direita, se é para frente ou é para trás, se é para a modernidade ou se é para um passado saudosista. Quando você exige demais e cobra demais, o mundo fica muito chato para você, muito insosso, muito amador, muito pouco. E aí você pode entrar num transtorno desse mundo, não me merece, antigamente, ou eu não sei desse mundo, e até levar você para questões depressivas muito fortes e até a questão de suicídio, alguma coisa assim. Então perceba, né, o cobrar demais do outro e cobrar de si também. Mas tem pessoa que ela fica muito chata, ela é muito chata, então as pessoas não conseguem conviver com um padrão de cobrança que ela tem, com um padrão de coisa. Só que aí tem um outro comportamento que é um pouquinho ao contrário desse, que também vai te levar a transtornos, né? E também pode te fazer muito mal, que é uma colocação minha, que é o contrário, você não se cobra mais nada. Tudo é perfeito, tudo é cabível. Ai, a vida é feita de erros. Ah, as pessoas erram. Ai, ninguém é perfeito no mundo. Cuidado para você não ficar muito condescendente com seus próprios erros. Tudo não é tão grave assim. Tudo é mimimi dos outros. Você só falou uma bobeirinha. Você só fez uma brincadeirinha. Você só você só prometeu e não cumpriu, porque você não pôde, né? Aí você já prometeu tudo, né? Tipo, promete estar em dois lugares ao mesmo tempo, não vai dar para cumprir com nenhum e não cumpre com nenhum, né? Ou um necessariamente não vai ser cumprido aquele teu compromisso. Aí você tem uma desculpinha, né? E as pessoas têm que perceber que você não é perfeito. Ai, como a outra pessoa é cobradora, né? É exigente. Você começa a ficar muito condescendente com erros bobos e com falta de compromisso e de respeito pelos outros, na verdade, né? E talvez também você comece a ficar condescendente com o erro dos outros com você, que não deveriam ser assim, tão relevados com tanta facilidade e não tão esquecidos, porque está sinalizando que aquela pessoa é uma pessoa que não te quer bem, aquela pessoa é uma pessoa perigosa para você, aquela pessoa é uma pessoa que não tem sanidade mental, mas você começa a passar pano em tudo e em todos, porque você está passando pano para você também, você quer que as pessoas passem pano para você, e aí você também já está no transtorno, né? Você também já está com problemas aí vai começar a ter muita ansiedade, porque qualquer hora tem alguma coisa que tem que passar pano e você tem que se esforçar, você tem que colocar os seus valores no ralo, o valor que você diz que defende não cabe naquele comportamento, né? E vai começar a afastar pessoas que vão começar a entender que não podem confiar em você, não podem contar com você, né? Muita gente faz isso no profissional,
também, né? E aí começa a desmoronar também. E aí você começa também a se sentir ansioso, depressivo, não compreendido, não amado, não tá se amando nem se respeitando, porque você não consegue amar e respeitar a você mesmo por tanta falta de compromisso, de qualidade, de respeito de tudo. Começa a não se ver como um bom profissional. Aí começa a perceber que a querer criar falcatruas porque você não se acha bom o suficiente, porque você foi relaxando, né? Então perceba isso. Tanto cobrar demais como não cobrar nada, os extremos sempre é ruim, gente. Sempre a gente tem que ter o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho mais saudável, mais confortável emocionalmente, mais confortável mentalmente. É o caminho do meio, não é zona de conforto, é caminho do meio. Os extremos, as polarizações sempre são prejudiciais para todos os envolvidos, né? Se eu tenho uma pessoa polarizando para um lado, todo mundo vai ser opositor dela. Ela cria inimigo com todo mundo é meu inimigo, porque a pessoa está polarizada. Ela tá com um ponto de vista ali. É que nem a gente com um ponto de vista assim, tipo. Como é que eu digo? Eu chamo de traumatizado de guerra, sabe? Neurótico de guerra. Neurótico de guerra pode ser. Foi uma guerra mesmo, né? Literalmente. Ou aquela pessoa que passou por algumas coisas, vive num meio muito competitivo, muito cheio de puxadas de tapete. Então a pessoa acha que todo mundo vai puxar o tapete, todo mundo está competindo com ela. Então essa pessoa tá sempre na defensiva, ela é um neurótico de guerra, ela tá vendo mina de explosão a qualquer momento com todas as pessoas. Então ela não consegue se deixar amar, ela não consegue se deixar receber carinho, receber atenção, receber afeto, porque ninguém é confiável. Ninguém é confiável, né? E nem ela mesma é confiável, porque aí ela começa a aprontar para os outros antecipadamente, né? Porque ela não vai ser a mané, ela vai ser a malandra. Ela começa a aprontar para os outros antecipadamente, ela começa a não cumprir as palavras com os outros, porque o outro, na cabeça dela, não vai cumprir também. O outro também tá mentindo. E aí fica doente do mesmo jeito, né? No fim, tá isolado, tá neurótico, tá com psicose, com neurose, com tudo mais. Então, perceba os excessos, as polarizações. Então, todo mundo, numa pessoa assim, é inimigo. Todo mundo não dá para confiar, é desconfiável. Essas pessoas não conseguem nem fazer terapia, que ela tem medo que o terapeuta vai contar para o outro, para todo mundo, o problema dela. Né? Ela não consegue nem fazer terapia. Né? Ou o terapeuta tá com inveja de mim, o terapeuta não vai puxar meu tapete, né? Tá me manipulando, ele não quer que eu enxergue o que eu tô enxergando, porque a pessoa tá neurótica de guerra. Então perceba isso, as polarizações são sempre problemáticas, sempre, 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 e é problemático para todo mundo, porque aí você faz mal pro outro, porque você tá num ponto de vista, na polaridade, que só existe inimigos no outro campo. Beleza? Então perceba isso e cuide da sua saúde mental. Cuide, se você percebeu alguma dessas características em você, vá fazer terapias, vai se dar mais carinho, vai se dar mais afeto, vai construir relações amorosas mais saudáveis, vai trazer pessoas confiáveis para o seu lado, para que você não entre num surto psicótico, num surto de neurose, não desenvolva uma neurose, né? E não tenha surtos aí à toa e desperdice uma boa parte da sua vida, né, em internações e excesso de medicamentos, porque se você não mudar, você vai estar sempre tomando medicamento, sempre tendo surtos e não vai melhorar, porque você precisa mudar o seu comportamento mental. E aí existem várias técnicas para isso, né? Eu trabalho do ponto de vista de reeducação, reprogramação mental, para a gente perceber os nossos padrões, né? E aí tem várias ferramentas. É terapia que integra você no seu todo e ao mesmo tempo utiliza de várias ferramentas terapêuticas. A terapia integrativa ela trabalha o todo da pessoa e com várias ferramentas geralmente, né? Eu tô assim muito numa pegada que tá fazendo assim muito benefício. São duas ferramentas minhas que fazem muito efeito muito rápido,
que é a mesa radiônica, tá? Que muda o padrão vibracional para um primeiro start. E os óleos essenciais, que aí os óleos essenciais modulam mesmo o emocional da pessoa, né? Então, são duas coisas que fazem muito efeito. São as minhas duas principais ferramentas. Aí tem comandos quânticos, tem, né, a escuta terapêutica, tem várias coisas juntos aí que vai vindo conforme for o cliente, né? Que eu gosto de atender individual. Eu sou muito do cada um, ser humano é único no universo e cada um tá no momento também. Às vezes o mesmo ser humano em outro momento precisa de outras coisas, né? Mas a mesa radiônica e os óleos essenciais são as ferramentas que eu melhor me dou, né? Que eu vejo melhor resultado quando eu aplico, quando eu ajudo as pessoas. E existem N terapias por aí, você tem que perceber qual serve para você. E se não serviu com um terapeuta, às vezes não é a técnica, é aquele terapeuta que não bateu, não encaixou, não conseguiu criar uma relação legal, né? Energética. Então não desista porque um terapeuta foi ruim. E às vezes é aquela técnica. A pessoa é até legal, mas aquela técnica da pessoa não bate com você, não condiz com você, com seus conhecimentos, com as suas crenças pessoais, com seus valores espirituais. Então você não quer aquela técnica com aquela pessoa. Então perceba, né? Mas não deixe de procurar ajuda, tá bom? Até um próximo vídeo.